Teoria Geral da Administração, TGA, capítulo 10, Teoria Estruturalista. Objetivos de aprendizagem. Ao finalizar o estudo deste capítulo, o aluno deverá conhecer os pressupostos da teoria estruturalista, a abordagem e a conceituação estruturalista, a sociedade e a análise das organizações, os conflitos organizacionais e suas influências nas organizações. Origens da teoria estruturalista em administração. Chiavenato, na página 288, coloca: a teoria estruturalista surgiu através do desdobramento da teoria da burocracia e uma leve aproximação à teoria das relações humanas. Ao final da década de 1950, as teorias clássicas e das relações humanas criaram situações sem saída, que a teoria da burocracia não deu conta de resolver, e a teoria estruturalista foi criada na tentativa de suprir essa carência. A teoria estruturalista teve como origem os seguintes fatos. Primeiro, a oposição surgida entre a teoria tradicional e a teoria das relações humanas, incompatíveis entre si, tornou necessária uma posição mais ampla e compreensiva que integrasse os aspectos que eram considerados por uma e omitidos pela outra, e vice-versa. A necessidade de visualizar a organização como uma unidade social grande e complexa, onde interagem grupos sociais que compartilham alguns dos objetivos da organização. 3. A influência do estruturalismo nas ciências sociais e sua repercussão no estudo das organizações. 4. Novo conceito de estrutura. Estrutura é um conjunto formal de dois ou mais elementos e que permanecem inalterados, seja na mudança ou na diversidade de um dos elementos ou relações. A abordagem e conceito das organizações. Por Carvalho, na página 49, a teoria estruturalista tem como objetivo principal o estudo das organizações, fundamentalmente na estrutura interna e na interação com outras organizações, que são as unidades sociais e são concebidas para cumprir e atingir objetivos específicos, mantendo relações estáveis a fim de viabilizar o conjunto de metas propostas. O sistema social é intencionalmente constituído e reconstituído, porque as organizações são sistemas em constante mutação e a concepção é de homem organizacional, que vive dentro das organizações, onde os conflitos são inevitáveis. Características básicas da organização na teoria estruturalista. O estruturalismo ampliou o estudo das interações entre os grupos sociais para as interações entre as organizações sociais, que passaram a interagir entre si mesmas. De acordo com Chiavenato, as organizações evoluíram por um processo de 4 etapas, a saber: da natureza. Os elementos naturais constituíram a única base de subsistência da humanidade. Do trabalho. Os elementos naturais passaram a ser transformadas pelo trabalho, que por sua vez passam a condicionar as formas de organização social. Do capital, etapa que prevalece sobre a natureza e o trabalho e torna-se fator básico da sociedade. Da organização, a natureza, o trabalho e o capital se rendem à organização, que mesmo elementar, mantém o predomínio por ter caráter independente e por utilizar outros fatores e etapas para a realização de seus objetivos. Ainda segundo Chiavenato, para atingir um alto grau de industrialização, a sociedade passou por várias fases dentro da etapa da organização, a saber,
O universalismo da Idade Média, caracterizado pela predominância do espírito religioso. 2. O liberalismo econômico e social dos séculos XVIII e XIX, caracterizado pelo abrandamento da influência estatal e pelo desenvolvimento do capitalismo. 3. O socialismo, com o advento do século XX, obrigando o capitalismo a enveredar pelo caminho do máximo desenvolvimento possível. 4. A atualidade se caracteriza por uma sociedade de organizações. O homem organizacional. Na teoria estruturalista, segundo Kevenato, o foco é o homem organizacional, o homem moderno que desempenha diferentes papéis em várias organizações e que, para ser bem-sucedido, necessita possuir as seguintes características. Flexibilidade, para enfrentar as mudanças bruscas e adversidades de papéis, funções bem como novos relacionamentos. Tolerância emocional, por causa do desgaste do enfrentamento dos conflitos gerado por necessidades individuais e organizacionais. Capacidade de adiar as recompensas, compensar o trabalho rotineiro em detrimento de preferências e vocações pessoais. Permanente desejo de realização, garantir a conformidade das normas que controlam e asseguram o acesso às posições da carreira dentro da organização. Análise das organizações. Análise das organizações do ponto de vista estruturalista é feita a partir de uma abordagem múltipla que leva em conta simultaneamente os fundamentos da teoria clássica, da teoria das relações humanas e da teoria da burocracia, e envolve, segundo Kevenato, organização formal e informal, como ponto de equilíbrio entre os clássicos mecanicistas formais e socio-humanistas informais. Recompensas materiais e sociais. Significa o uso de recompensas salariais e sociais e tudo que possa ser incluso nos símbolos de posição, como o tamanho da mesa, do escritório, carros da companhia, etc. É importante na vida de qualquer organização. Os diferentes enfoques da organização. Para os estruturalistas, as organizações podem ser concebidas segundo duas diferentes concepções: modelo racional e modelo do sistema natural. Modelo racional da organização. Concebe a organização como um meio deliberado e racional de alcançar metas conhecidas. Os objetivos organizacionais são explicitados, como maximizar os lucros, e todos os aspectos e componentes da organização são deliberadamente escolhidos em função de sua contribuição ao objetivo. 2. Modelo natural de organização. Concebe a organização como um conjunto de partes interdependentes que constitui o todo. Cada parte contribui com algo e recebe algo do todo. Níveis da organização. As organizações caracterizam-se por uma hierarquia de autoridade, pela diferenciação de poder e desdobram-se em 3 níveis: institucional mais elevado, gerencial intermediário e técnico ou operacional mais baixo. A diversidade de organizações. Enquanto a administração científica e a escola das relações humanas focalizaram as fábricas, a abordagem estruturalista ampliou o campo da análise da organização, a fim de incluir outros tipos diferentes de organizações além das fábricas. Organizações pequenas, médias e grandes, públicas e privadas, empresas dos mais diversos tipos, como indústria ou produtoras de bens, prestadoras de serviços, comerciais, agrícolas, etc. Incluiu também organizações militares, como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, assim como organizações religiosas, a Igreja, e também organizações filantrópicas, partidos políticos, prisões, sindicatos e etc.
Análise interorganizacional. A análise interorganizacional tornou-se significativa a partir da crescente complexibilidade ambiental e da interdependência das organizações. Ambiente e estratégia organizacional. Ambiente, segundo Kevenato, é tudo que envolve externamente a organização. E, para os estruturalistas, o ambiente é constituído pelas outras organizações que formam a sociedade. A organização depende de outras organizações para seguir o seu caminho e atingir os seus objetivos. A interação entre a organização e o ambiente torna-se fundamental para o estruturalismo, assim como as relações externas entre uma organização e outras organizações no ambiente. Os estruturalistas desenvolveram conceitos sobre estratégias organizacional, tendo em vista a ênfase no ambiente e na interdependência entre organização e ambiente. Ainda segundo Kevenato, estratégia é a maneira pelo qual uma organização lida com seu ambiente para atingir seus objetivos. As organizações podem adaptar-se e mudar para cumprir requisitos ambientais, processos adaptativos, ou pode alterar o ambiente de forma que o mesmo fique adequado às capacidades dela. Processo político. Conflitos organizacionais. Kevenato coloca: conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos e colidentes que podem se chocar. Para os estruturalistas, os conflitos, embora nem todos desejáveis, são elementos geradores das mudanças e da inovação na organização. Conflito e cooperação são elementos integrantes da vida de uma organização. Ambos são abordados pelas recentes teorias administrativas. O propósito da administração deve ser o de obter cooperação e sanar conflitos, ou seja, criar condições em que o conflito, parte integrante da vida da organização, possa ser controlado e dirigido para canais úteis e produtivos. Principais representantes. Os principais autores e expoentes da teoria estruturalista são James D. Thompson, Victor A. Thompson, Amitai Etzioni, Peter M. Brown, David Sears, Bruston Clark e Jan Viet. Os autores da teoria da burocracia também são considerados estruturalistas, como Weber, Merton, Selznick e Gurdener. Exercícios de fixação e questões a serem resolvidas. 1. Qual a origem da teoria estruturalista? 2. Cite quais foram os fatos que deram origem à teoria estruturalista. 3. Para onde está direcionado o principal fundamento da teoria estruturalista? 4. Enumere, resumidamente, as características que o homem organizacional necessita para ser bem-sucedido conforme a teoria estruturalista. 5. Conceitua ambiente e estratégia. 6. Defina conflito organizacional. Seu